Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal Graça Abundante aqui no YouTube, ok? Se você não é inscrito, se inscreva logo. Esse é o nosso 46º vídeo. E hoje nós vamos estar falando novamente sobre família. Estamos com a série de estudos sobre família e hoje será o 7º vídeo a respeito de família. Já falamos sobre diversos assuntos, vamos continuar falando sobre família, porque o assunto família é um tema assim inesgotável, na verdade. O último vídeo nós falamos sobre se há possibilidade, né, de Deus abençoar um casamento homossexual. Já falamos sobre comunicação na família. Já falamos sobre relacionamento de sogra, noros e genros. Já falamos sobre N assuntos, né? Na verdade, são 7 vídeos sobre relacionamento familiar. E esse aqui é o 8º vídeo sobre o tema família. E hoje nós queremos falar, amados, sobre pais omissos aos erros dos seus filhos. E, infelizmente, hoje isso tem se agravado de uma forma muito grande, né? Principalmente filhos de pessoas divorciadas, né? Quando os filhos vivem com o pai ou vivem com a mãe só, aquele que cria, ele há nele um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa faz com que ele torne-se um pai permissivo, uma mãe permissiva para muitas coisas erradas, não sabendo ele que isso só faz piorar. Muitos agem assim por se sentirem culpados pelo divórcio. Muitos dizem, eu já me divorciei, já fiz meus filhos perderem o pai ou a mãe e só tem eu para cuidar deles, então eu vou abrir mão de algumas coisas. Então isso é algo que é totalmente prejudicial à vida deles, né? Nós não deveríamos fazer isso sobre hipótese alguma. E hoje eu quero falar, como eu já disse, sobre isso, né? Sobre permissividade dos pais. Antes eu quero ler aqui com os queridos irmãos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17 e o versículo 29. Eu estou lendo na tradução, né? Nova tradução na linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, ok? E a palavra de Deus diz assim: assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. E no versículo 29, a parte B, diz assim: Eli, Deus falando para Eli, o próprio Deus falando para o Eli, que era o pai desses meninos. Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece. Então, se você quiser conhecer mais detalhes sobre essa história, você começa a ler aí 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12, onde fala sobre os filhos de Eli, sobre o que eles faziam de errado, a conivência do sacerdote Eli, infelizmente. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que há sinais, e há grandes sinais, de uma desintegração da família por todos os lados. O índice, queridos, de divórcio está se tornando uma epidemia perigosíssima, né? Por exemplo, só em 2001, no relatório sobre família, foi constatado que 75% dos maridos e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges, ou seja, eles traem. Uma pesquisa realizada também recentemente com cerca de 3.600.000 crianças que concluiu que 14% das crianças são filhos de pais solteiros e 40% viveram em um lar separado antes de atingirem a idade de 18 anos. E nos últimos 30 anos, o número dos pais solteiros cresceram 450%. Então, nós temos que ver que o homossexualismo está ultrapassando a fronteira dos 10% da população
Os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Estamos assistindo à morte do diálogo na família, né? A família de Eli, do sacerdote Eli, é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas a família foi desintegrada. Eli, queridos, não era um ímpio, Eli não era um prostituto, Eli não era um adúltero, Eli não era um alcoólatra, Eli era um grande homem de Deus, mas fracassou como pai. Eli era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Ele cuidava dos outros, mas esqueceu de cuidar da sua própria família. E é às vezes isso que nós temos visto dentro da casa de Deus. Quantos filhos de pastores envolvidos com homossexualismo, envolvidos com drogas, quantas filhas de pastores engravidando antes de casar, vivendo também vida de prostituição. Então, amados, nós precisamos ter uma posição, precisamos buscar ao Senhor enquanto nós o podemos achar e tentar de uma forma possível, de qualquer forma possível, resgatar a nossa família para o Senhor. Irmãos, o homem Eli, né? O homem Eli, sacerdote Eli, ele tinha tudo para ser um grande pai, né? Ele tinha tudo para ser um pai de excelência. Ele tinha uma posição muito respeitada. No capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás. E perto do portão da cidade ele estava muito velho e gordo, por isso quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele foi líder do povo de Israel por 40 anos. Então ele era um homem de prestígio. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote, né? Ele cuidava das coisas de Deus. Ele também era juiz de Israel, né? Ele que julgava as causas de Israel. Ele manteve uma posição respeitosa por 40 anos, queridos, em Israel. Ele era um homem muito ocupado com os negócios do povo e com as coisas de Deus. Eli também era um homem crente. Ele era um homem temente a Deus. Capítulo 2, versículo 11 diz: então Elcana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, na casa de Deus. O Senhor... na casa de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Ele era um sacerdote. Ele representava o povo diante do Deus, né? Diante do Deus Altíssimo. Ele era um homem que instruiu o povo na palavra e intercedia pelo povo. Seu nome, Eli, significa Jeová é o meu Deus, em hebraico. Ele era um homem de fé, amados. Ele era a própria boca de Deus naquela localidade, no meio daquele povo. Ele disse até para Ana: vai em paz para a sua casa, e o Senhor lhe conceda a petição que ele fazia, né? Está em 1 Samuel capítulo 1, verso 17. E a Bíblia diz que assim que Ana chega em casa, tem relações com seu esposo, Elcana, ela ficou grávida de Samuel, seu filho, né? Então, queridos, ele era a própria boca de Deus. Ele era um homem espiritualmente sensível também. Quando Deus falou ao jovem Samuel, Eli sentiu que era o próprio Deus que queria falar com o menino. E ele instrui o menino, dizendo: olha, se você lhe chamar de novo, né, diga: ó, o teu servo está aqui para ouvir. Fala que o teu servo ouve, né? Ele sabia o significado daquele chamado. Ele era um homem capaz de discernir a voz de Deus. Era um homem de poder também espiritual. Outra coisa, queridos, ele era um homem, era um líder estável no seu trabalho. Ele era presente no seu trabalho. Ele não foi um homem inconsistente. Ele ministrou em Siló 40 anos como sacerdote. Ele foi juiz em Israel durante todo esse tempo também. Era um homem estável em seu trabalho, era um líder do seu povo. Não era um homem sem compromisso. Porém, Eli tinha filhos. Ele tinha filhos que não andavam no caminho dele.
Filhos que tinham... os filhos de Eli tinha tudo para ser bênção, porque tinha um exemplo, né, do pai. Tinha um exemplo do pai. E é mais interessante. Eu sempre costumo dizer que os filhos eles veem mais o que nós fazemos do que ouvem o que nós falamos, né? Então não adianta você dizer para o seu filho, não minta, mas ele está vendo você mentir. Os filhos eles vão seguir mais o exemplo. E Eli dava exemplo aos seus filhos, né? Os filhos de Eli tinham um pai que era crente, eles tinham um pai e um líder espiritual experiente, eles nasceram numa família sacerdotal e cresceram num ambiente sagrado. Eles mesmos, os filhos, eram sacerdotes auxiliares do pai. Mas, sempre tem um mais, né? Eles eram sacerdotes, mas eram absolutamente profanos. Eles não seguiam o exemplo do pai. Eles eram incrédulos, né? Eles eram rebeldes, eles eram blasfemos. A Bíblia diz até que eles eram filhos de Belial. Eram sacerdotes apenas profissionais, mas não se importavam com Deus, né? Conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito com Deus, nem com a lei de Deus, nem com o povo. Eles cresceram na igreja, né? mas não com o Senhor. Quanto mais perto da igreja, mais longe do Senhor eles estavam. Eles lideravam e ensinavam o povo, mas eles próprios eram pessoas ímpias, eram homens ímpios, sem integridade, sem caráter, sem respeito, sem amor, sem temor de Deus. Eles eram sacerdotes, queridos. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas desprezavam o culto a Deus. Eles não respeitavam a orientação da palavra de Deus, né, quanto às ofertas trazidas à casa de Deus. Eles exerciam o sacerdócio apenas para satisfazer seus apetites, né, porque ser sacerdote dava a eles um certo prestígio, um certo poder aquisitivo também para eles, né? Então, é por isso que eles exerciam o sacerdócio, né? Eles cuidavam das ofertas que eram para a casa de Deus, mas ficavam para eles. Eles não davam honra ao nome do Senhor. Para eles, o ritual era apenas uma tarefa pública para lhes levar comida ao estômago. Só isso, né? Eles estavam na igreja, trabalhavam na igreja, mas eles não conheciam a Deus, né? Desrespeitar as coisas de Deus era o costume deles. Eles eram acostumados a desrespeitar as coisas de Deus. Eles eram sacerdotes, sim, mas viviam escandalosamente de uma forma imoral. Eles adquiriram uma fama, né? E nem trataram de ocultar suas moralidades. Eles não faziam escondido, não, eles faziam abertamente. Eles pecavam contra aquelas pessoas que deviam cuidar. Eles deveriam cuidar daquelas pessoas e eles pecavam contra essas pessoas. Eles deveriam cuidar e pastorear essas pessoas, mas eles na verdade, maltratavam, humilhavam essas pessoas. Eles pecaram dentro da própria casa de Deus. Eles eram homens casados, mas eram adúlteros também. Eles não respeitavam a Deus, nem seus cônjuges, nem a palavra de Deus, nem o sacerdócio, nem o povo. Eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. O pecado do líder mais grave, né? O pecado do líder mais grave, né? É fazer o povo tropeçar. Mais hipócritas e mais desastrosos, mais graves, porque pecam contra o maior conhecimento. Mais hipócritas porque combatem aquilo que praticam, e mais danosos porque os pecados do mestre são os mestres do pecado e assim fazem o povo tropeçar. Ou seja, escândalo, né? Eles escandalizavam o evangelho. Eles não eram neutros também. Eles eram como uma pedra de tropeço. Charles Spurgeon diz que não há maior instrumento do diabo dentro da igreja do que o ministro ímpio e impuro. Esse, segundo Charles Spurgeon, é a maior pedra de tropeço. Eles eram sacerdotes, mas não ouviam conselhos, nem advertência nenhuma. Eles não honravam nem a Eli, o pai deles, nem a Deus.
Quem desobedece aos pais, queridos, desobedece a Deus. O pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. É a mesma coisa. Eles eram filhos rebeldes. E como filhos rebeldes, eram a vergonha dos seus pais. Eli foi um homem que fracassou no maior de todos os ministérios, dos seus ministérios, que é a família. Primeiro porque ele foi um pai ausente, né? Ele foi um pai ausente. Ele não tinha tempo para os filhos, ele não dava tempo para os seus filhos. Ele era um pai que nunca estava em casa, ele sempre esteve muito ocupado, né, cuidando dos filhos dos outros, ouvindo aconselhamento, dando aconselhamento familiar para os outros, ajudando a resolver os problemas dos filhos dos outros, da família dos outros, e esqueceu da sua família. Outros pais podiam podiam sempre contar com os filhos, né, na história. No caso de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas ele estava tão assoberbado, né, com muitas outras coisas, que não tinham tempo para os seus próprios filhos. Ofni e Finéias não tinham pai, né? Eram os filhos do sacerdote ali, Ofni e Finéias. Eles não tinham, na verdade, um pai disponível. Eles moravam dentro da igreja, mas não tinham um pai presente. Quando os filhos são pequenos, eles querem brincar com os pais e ficar com eles. Mas quando crescem, os pais querem ficar com os filhos, mas os filhos já não querem mais. Essa é a realidade. E muitos pais hoje inventam ocupações desnecessárias, né? Os pais estão sempre dizendo para os filhos: um dia desse teremos mais tempo, né? Um dia desse vamos estar com mais tempo para brincar, para viajar. E pior que esse dia nunca chega. E os filhos vão crescendo e vão se tornando adultos. O diálogo está morrendo, queridos, dentro dos lares. Exemplo disso, o filho que chega e diz: tirei um segundo lugar, né, na prova, e o pai ainda reclama. O filho chega e diz que tirou 9 na prova de matemática, e o pai reclama. O pai que disse ao filho que o amava não pela nota, mas porque era seu filho, né? Então nenhum sucesso, queridos, compensa o fracasso do seu lar. Nenhum sucesso. O problema é que muitos filhos não têm o mesmo crédito que a empresa, né, o patrão e o telefone têm para com seu pai. O pai que substitui a presença por presentes, né, chega a dizer: eu daria tudo para começar de novo, né? O jornalista que os filhos se perderam, né? O jornalista, filhos entraram na drogas, um jornalista ele deu testemunho na televisão, ele falando que faria de tudo para poder voltar atrás e poder cuidar dos seus filhos. Queridos, ele foi um pai completamente omisso à criação dos seus filhos. Ele foi um pai que não esteve presente com os seus filhos, né? E há uma advertência. Essa advertência veio do público em geral. Eli era conhecido. O povo não ocultava de Eli os pecados dos seus filhos. E dizia para Eli: os seus filhos são motivo de tropeço para o povo. Eles estão vivendo de forma escandalosa. O que eles fazem é mal. Ele fica com a imagem arranhada por causa dos seus filhos. A obra de Deus é prejudicada por causa dos seus filhos. Mas a advertência de Eli é frouxa, queridos. Ele exortava os filhos, mas não os disciplinava, nem os punia, nem os afastava do sacerdócio. Ele exortava com palavras apenas, mas não com ação. Sabe aquela história? Menino, se continuar fazendo isso, vou te bater. Menino, se continuar isso, vou te punir. Menino, se fazer isso, vou te dar um castigo. E nunca faz. E o menino continua fazendo porque percebe que a mãe só está falando balela, que o pai só está fazendo balela, né? Ou seja, reclamava, mas não tinha uma atitude correta. Então, queridos, Eli fazia a mesma coisa. A advertência veio por um profeta anônimo. Deus denuncia a ingratidão deles. Lavra a sentença que o ministério deles iria cessar.
né? Aponta a autoridade da sentença. Assim diz o Senhor, a palavra fala. E mostra o princípio sobre o qual Deus exerce a autoridade, amados. Aqueles que me honram, eu honrarei. O profeta fala sobre a repreensão de Deus, sobre a rejeição de Deus, né? E sobre o castigo de Deus. E mesmo assim, Eli não tomou nenhuma postura. Só a partir de hoje vocês não vão ser mais sacerdotes. A partir de hoje vocês estão afastados. A partir de hoje vocês vão ter que tomar outro rumo. A partir de hoje vocês vão ter que trabalhar. Vocês gostam de comer, beber, de farra? Vocês vão ter que trabalhar para comer, beber e fazer farra com o seu próprio dinheiro. Acabou. O dinheiro de Deus aqui é santo, é sagrado. Vocês não vão ter mais acesso e pronto. Não. Ele só fala, vocês estão errados, vocês não sei o quê. E não tomava uma postura. E os filhos continuaram fazendo a mesma coisa. Então Eli, queridos, foi um pai bonachão, na verdade, né? Eli honrou mais aos seus filhos do que a Deus, ao permitir que eles continuassem a praticar todos os pecados no exercício do sacerdócio. Recentemente, uma promotora de justiça, ela decretou a prisão do próprio filho. E ela foi entrevistada por isso. Ela disse, não, eu sou mãe, mas eu sou autoridade judicial. Meu filho errou, eu como promotora eu tenho que dar o primeiro exemplo. E eu decretei a prisão dele. Entendeu? A promotora de justiça. Né? Há alguns anos atrás, eu me recordo bem, um filho de um juiz federal em Brasília, né, foi um dos que incendiou o corpo do índio Galdino que dormia na rua. Tocaram fogo no índio. Né? E o pai era juiz federal. O que me conta a história, mais ou menos, no período, é que o pai não quis se intervir na questão do filho, né? de proteger o filho. Pelo menos foi o que eu entendi naquela época. Né? Eu não sei se depois ele, depois que a mídia, os assuntos, né, abaixou por ele foi lá e interviu. Né? Sinal, esse rapaz já está solto hoje, mora em Brasília, trabalha em Brasília, e quem se acabou mesmo foi o índio que morreu e a família do índio que não tem mais o índio até hoje. Né? Mas foram pais que deram um certo exemplo, diferente de muitos, né, que quando o filho erra e ele é delegado, não, é meu filho, aí não prende, né, leva para casa. Filhos de políticos, filhos de delegados, filhos de mangangão, filho, né? É meu filho. Aí tá criando, na verdade, um bicho, tá criando um monstro, tá criando um animal, não um filho. Porque pais que acobertam o erro dos seus filhos está fazendo eles se tornarem seres humanos piores, seres humanos mais monstruosos. Né? Então nós temos que ser pais, temos que agir como Deus. Deus é amor, mas é justiça. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Deus orienta, Deus adverte, Deus pune, mas ele é justiça, também é amor. Então, queridos, Eli teve os seus filhos mortos. Os filhos de Eli morreram. A Bíblia diz que Deus matou os filhos de Eli. E por quê? Porque o pai foi advertido, mas não tomou posição. O pai foi orientado, mas não tomou posição. Ficou na balela, ficou no nhenhenhê. E não tomou providência, não tomou atitudes. E aí a consequência foram essas, os filhos morreram. E a palavra de Deus diz, queridos, um dos mandamentos, que os filhos devem obedecer aos seus pais. Honrar e obedecer aos seus pais, para que os seus dias na terra sejam prolongados. E o que nós estamos vendo hoje, você vai num enterro, num sepultamento. Eu me lembro que eu fui num sepultamento há alguns anos atrás, tinha uma fileira de capelas, todas ocupadas. 20 capelas, cada um com um caixão. E a família lá. E eu pude observar, queridos, que daquelas 20 capelas, só uma tinha uma pessoa de idade. Que foi justamente a que eu fui, que foi uma irmã da igreja. As outras 19 capelas eram tudo jovens. Jovens e adolescentes. Porque quando a Bíblia diz para honrar pai e mãe, para que os dias prolonguem, para que você viva mais, o contrário também é realidade. Hoje muitos jovens estão morrendo por desobediência a pai e mãe. Quando o jovem ele desobedece pai e mãe, ele está assinando o decreto dele de morte. Morte física, principalmente. Então, se
os filhos de Eli morreram por culpa do pai, porque o pai foi conivente com os erros dele, muitos jovens hoje estão morrendo por culpa dos seus próprios pais. Porque os pais só fazem reclamar de boca, mas não reclamam com atitude, não toma posição. Não tira privilégios, não tira brinquedos, não tira a roupinha de marca que gosta, o iPhonezinho, né? Não tira os privilégios de escolas particulares, né? Não tira o privilégio da mesada, não tira. Passeios, viagens, roupinhas de marcas, dinheirinho para comer em lugares chiques. E mais tarde, tá vendo o filho na sepultura. Então, pai, mãe, quando você é conivente com o erro dos seus filhos, você, no mundo espiritual, está assinando o decreto de morte física dos seus filhos. Espero que essa palavra sirva para você nesta hora, né? Uma palavra de advertência e mudança de vida e de atitude em relação aos erros dos seus filhos, para que você não continue agindo como Eli agiu, o rei Davi agiu e teve a família totalmente destruída. Um dia vamos ter que apresentar nossas mãos ao Senhor. E o que é que nós vamos apresentar diante de Deus? Quais as respostas que nós vamos dar diante do Senhor? Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Shalom Adonai. Esse é o seu canal Graça Abundante.